Ex-satanista. Explica o que acontece às 3 da manhã e por que orar. Neste horário muda tudo, sob o brilho de um único abajur ao lado da cama, uma mulher está sentada ereta no silêncio das 3h17 da manhã, suas mãos tremendo enquanto segura uma bíblia gasta contra o peito. A casa está quieta. As ruas lá fora estão vazias, mas ela sabe muito bem que não está sozinha. Em algum lugar no reino invisível, uma batalha está acontecendo, e ela acaba de se tornar uma soldada nela, saiba ela disso ou não. O nome dela é Erika Mukisa. Por anos, ela caminhou nas sombras do ocultismo, servindo poderes que agora se recusa a nomear. Ela realizou rituais sob o manto da noite, sussurrou encantamentos sobre objetos que carregavam maldições e assistiu enquanto vidas desmoronavam sob o peso de correntes invisíveis. Ela conhecia os padrões, os ritmos, as horas precisas quando o reino espiritual se abria mais amplamente. E ela sabia que entre a meia-noite e o amanhecer, o inimigo trabalhava sem resistência, porque era quando os filhos de Deus estavam dormindo. Mas esta noite, tudo é diferente. Esta noite, ela não está mais do lado das trevas. Esta noite, ela ora. O relógio na parede faz tic-tac suavemente, marcando cada segundo com precisão mecânica. Lá fora, o vento se move através das árvores, farfalhando folhas em um ritmo que parece quase intencional. Erika fecha os olhos e começa a falar, sua voz mal sendo um sussurro no início, depois subindo com autoridade tranquila. Ela não está meramente orando. Ela está reivindicando o território. Ela está ficando na brecha. Ela está revertendo ciclos que foram colocados em movimento muito antes de ela entender o que eles significavam. Esta não é uma história sobre medo. Esta é uma história sobre despertar. Sobre o momento em que uma alma percebe que a escuridão que uma vez serviu não é páreo para a luz que agora carrega. Durante a maior parte de sua vida, Erika Mukisa viveu em 2 mundos. De dia, ela era comum, sem nada de notável, um rosto na multidão. À noite, ela entrava em um reino que poucos veriam e menos ainda sobreviveriam. Ela foi treinada por sua avó, uma mulher cujo poder era sussurrado nas aldeias, cujo nome era falado apenas em tons baixos e nunca depois do pôr do sol. Sua avó não lançava feitiços por esporte ou vingança apenas. Ela trabalhava metodicamente, deliberadamente, tecendo fios invisíveis no tecido da vida das pessoas. Fios que se apertariam com o tempo, sufocando a esperança, roubando a alegria e eventualmente reivindicando a vida em si. Erika aprendeu cedo que a bruxaria não era sobre teatralidade ou folclore. Era sobre timing. Era sobre entender os ritmos invisíveis do mundo espiritual e explorá-los. Sua avó ensinou-lhe que o sol e a lua não eram meramente corpos celestiais. Eram instrumentos, ferramentas que podiam ser programadas para carregar maldições. Uma pessoa poderia caminhar sob o sol da manhã, inconsciente de que a cada passo, seu próprio suor estava alimentando um ritual projetado para drenar sua força. Elas poderiam dormir sob a luz da lua, acreditando que estavam seguras, enquanto forças se reuniam ao seu redor como abutres circulando uma presa. As horas mais poderosas, sua avó dizia, eram as horas depois da meia-noite. Entre meia-noite e 4 da manhã, os portões espirituais se abriam mais amplamente. Era durante essas horas que feiticeiros, bruxas e aqueles que serviam às trevas faziam seu trabalho mais concentrado. Hospitais se tornavam campos de caça. Casas se tornavam altares. Ruas se tornavam caminhos para espíritos enviados em missão. E os filhos de Deus, exaustos do labor do dia, dormiam sem saber que estavam sob cerco. Erika se lembra vividamente dos rituais. Ela se lembra de estar em pé em salas fracamente iluminadas, observando enquanto sua avó falava sobre objetos. Uma fotografia, uma peça de roupa, um fio de cabelo. Ela se lembra da lentidão deliberada dos encantamentos, a maneira como cada palavra era pronunciada com precisão, como se as próprias sílabas tivessem poder. E ela se lembra dos resultados. Dentro de dias, às vezes horas, a pessoa-alvo começava a mudar. Sua saúde declinava, sua paz evaporava, seus relacionamentos se fraturavam. E frequentemente, elas nunca saberiam por quê. Mas o que mais assombrava Erika era o trabalho feito em hospitais.
Sua avó tinha um foco particular nos doentes e moribundos, aqueles cujos corpos já estavam enfraquecidos, cujos espíritos já estavam frágeis. Ela enviaria Érica para observar, para aprender, para entender os padrões. E Érica os via claramente. Pacientes que pareciam estáveis durante o dia, de repente se deterioravam depois da meia-noite. Monitores que tinham estado estáveis começavam a apitar erraticamente. A respiração que tinha sido rítmica se tornava trabalhosa. E pela manhã, famílias se reuniriam em salas de espera estéreis para ouvir as palavras que ninguém jamais quer ouvir. Sinto muito, fizemos tudo o que podíamos. Não era aleatório, era orquestrado. O anjo da morte, como sua avó o chamava, movia-se por aqueles corredores com propósito, coletando almas que tinham sido marcadas, que tinham sido preparadas. E a equipe médica, não importa quão habilidosa ou compassiva, não podia fazer nada para impedi-lo. Eles tratavam sintomas, administravam medicação, lutavam com ciência, mas estavam lutando uma guerra que não podiam ver. Érica conhecia a verdade. Ela sabia que enquanto médicos trabalhavam para salvar vidas, feiticeiros trabalhavam para reivindicá-las. E as horas entre meia-noite e o amanhecer eram quando o equilíbrio se inclinava. Mas então algo mudou. Lentamente, silenciosamente, como a primeira rachadura em uma represa que segurou água por anos, Érica começou a sentir o peso do que estava fazendo. Começou como um sussurro em sua alma, um desconforto fraco que ela tentou ignorar. Mas o sussurro ficou mais alto. Tornou-se uma pergunta, depois uma dúvida, depois uma convicção. Uma noite, depois de um ritual particularmente exaustivo, Érica se encontrou sozinha em seu quarto, olhando para o teto, incapaz de dormir. Ela pensou sobre as pessoas que tinha alvejado. Ela pensou sobre as famílias que acordariam para a tragédia. Ela pensou sobre as crianças que cresceriam sem pais, os cônjuges que sofreriam em silêncio, os futuros que seriam roubados. E pela primeira vez em sua vida, ela sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Remorso. Não foi um momento dramático, não houve relâmpago, nenhuma voz audível do céu. Mas no fundo de seu espírito, ela sabia que não podia continuar. Ela sabia que o poder que tinha estado servindo não era apenas escuro, era destrutivo. Consumia tudo o que tocava. E estava consumindo ela. Então ela tomou uma decisão. Ela iria embora. Ela se afastaria da única vida que sempre conhecera. E ela buscaria o único poder que tinha sido ensinada a temer acima de todos os outros. O poder de Jesus Cristo. A transição não foi fácil. Deixar o ocultismo não é como se demitir de um emprego ou se mudar para uma nova cidade. É um rompimento, uma quebra de contratos espirituais que foram escritos em sangue e selados na escuridão. Érica sabia que no momento em que se voltasse para a luz, as forças que uma vez serviu se voltariam contra ela. E elas voltaram. Os ataques vieram rapidamente, pesadelos tão vívidos que ela acordaria encharcada de suor, seu coração batendo forte, seu corpo paralisado de medo, ocorrências estranhas em sua casa, objetos se movendo, sombras aparecendo nos cantos dos quartos, vozes sussurrando seu nome no meio da noite. Ela se sentia observada, caçada, como se olhos invisíveis seguissem cada movimento seu. E houve momentos em que ela se perguntou se tinha cometido um erro, se a liberdade era mesmo possível, se a escuridão alguma vez a deixaria ir. Mas então ela descobriu algo que mudou tudo. Ela descobriu o poder da oração da meia-noite. Aconteceu por acidente, ou talvez por designação divina. Uma noite, incapaz de dormir, atormentada por medo e dúvida, Érica caiu de joelhos ao lado de sua cama e começou a orar. Ela não sabia o que dizer. Ela não era eloquente. Ela não era treinada em teologia. Mas ela falou de seu coração. Ela confessou seus pecados. Ela renunciou aos rituais que tinha realizado. Ela pediu a Jesus para cobri-la, para protegê-la, para quebrar cada corrente que ainda a mantinha cativa. E então, quase instintivamente, ela começou a adorar. As palavras vieram de algum lugar profundo dentro dela, uma linguagem que ela não reconhecia, mas de alguma forma conhecia. Ela orou em línguas, sua voz subindo e caindo como um rio, esculpindo seu caminho através da pedra. E enquanto ela orava, algo mudou. A opressão se levantou. O medo desapareceu. O quarto,
que tinha se sentido pesado e sufocante, de repente se sentiu leve. E pela primeira vez em semanas, Erika sentiu paz. Ela olhou para o relógio. Eram 3:00 da manhã. Daquela noite em diante, Erika fez um compromisso. Ela acordaria todas as noites à meia-noite e oraria por 1 hora. Ela não entendia completamente por quê. Ela apenas sabia que algo poderoso estava acontecendo naquela hora. Algo que estava revertendo as maldições, quebrando os ciclos e reivindicando o terreno que tinha sido roubado. Ela começou a estudar os padrões que uma vez explorou. Ela percebeu que as mesmas horas que o inimigo usava para a destruição podiam ser usadas pelos crentes para a libertação. Se feiticeiros trabalhavam entre meia-noite e o amanhecer para programar vidas para o fracasso, então intercessores poderiam trabalhar durante essas mesmas horas para reprogramar vidas para a bênção. Se bruxas enviavam espíritos aos hospitais para reivindicar os moribundos, então guerreiros de oração poderiam ficar na brecha e empurrar de volta o anjo da morte. Se maldições eram faladas sobre cidades de manhã cedo, então declarações da palavra de Deus poderiam despedaçar essas maldições antes do sol nascer. Erika descobriu que a oração à meia-noite não era apenas uma disciplina espiritual, era uma arma. Era uma disrupção. Era uma interferência com os planos do inimigo. Cada noite que ela orava, ela estava criando um novo ciclo, um novo padrão, um novo ritmo que as forças das trevas não podiam penetrar. Ela estava construindo um altar, consagrando tempo e declarando que esta hora sagrada, poderosa, vulnerável, pertencia ao Senhor. E os resultados eram inegáveis. Os pesadelos pararam, os ataques cessaram, as vozes silenciaram. Portas começaram a se abrir em sua vida, oportunidades que ela nunca esperou, conexões com pessoas que ela nunca tinha conhecido, provisão que veio de lugares que ela não podia explicar. Ela começou a sentir a presença de Deus de uma maneira que nunca tinha antes, e ela percebeu que algo profundo estava acontecendo não apenas em sua vida, mas no reino espiritual. Ela não estava orando sozinha. Mesmo que ela estivesse de pé em seu quarto sozinha, mesmo que ninguém mais em sua casa estivesse acordado, ela era parte de uma rede. Ela estava enviando sinais para o mundo invisível e intercessores em todo o globo estavam captando-os. Eles não sabiam seu nome, eles não podiam ver seu rosto, mas eles sentiam sua presença no espírito. Eles sentiam a urgência de suas orações. E eles se juntaram a ela, adicionando suas vozes à dela, criando um coro de intercessão que ecoava através de continentes e fusos horários. Este é o mistério da oração da meia-noite. Ela não é isolada, ela não é individual, ela é comunitária. Quando um crente acorda às 3 da manhã e começa a orar, ele se conecta a um movimento de oração global que tem estado em andamento por séculos. Eles se tornam parte de uma cadeia de vigilantes que se recusam a deixar o inimigo operar sem desafio. E nessa unidade, há poder. Poder para curar, para libertar, para proteger e para transformar. Erika começou a compartilhar seu testemunho. Ela falou em igrejas, em conferências, em pequenas reuniões de crentes que estavam famintos por verdade. Ela contou-lhes o que tinha visto no ocultismo. Ela explicou como feiticeiros programavam o sol e a lua para carregar maldições. Ela descreveu os rituais realizados em hospitais, os espíritos enviados para coletar os moribundos, as horas precisas quando o inimigo estava mais ativo. E ela os exortou, com uma urgência que vinha da experiência, a acordar e orar. Ela lembrou-lhes as palavras de Jesus, que passou noites inteiras em oração, que entendia que algumas batalhas só podiam ser vencidas no lugar secreto, na quietude, nas horas quando o mundo estava dormindo. Ela citou Efésios 6:12, lembrando-lhes que a luta não era contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal nos reinos celestiais. Ela referenciou o Salmo 91, a promessa de que aqueles que habitam no abrigo do Altíssimo não temeriam o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a pestilência que espreita na escuridão. E as pessoas escutavam, não porque sua mensagem era sensacionalista, mas porque era verdadeira. Eles reconheciam isso. Eles tinham sentido a inquietação às 3 da manhã. Eles tinham acordado de repente, seus corações batendo forte, sentindo que algo estava errado, mas não sabendo o quê.
Eles tinham assistido entes queridos se deteriorarem em hospitais durante as horas da noite, tinham ficado impotentes enquanto a morte vinha com uma crueldade que desafiava a explicação médica. E agora, finalmente, alguém estava dando-lhes respostas. Alguém estava dizendo-lhes que eles não eram impotentes, que eles tinham autoridade, que eles podiam lutar de volta. Erika ensinou-lhes como orar. Não com fórmulas elaboradas ou jargão religioso, mas com sinceridade e fé. Ela ensinou-lhes a declarar a palavra de Deus sobre suas vidas, a falar bênçãos onde maldições tinham sido faladas, a consagrar suas casas, suas famílias, seus futuros. Ela ensinou-lhes a orar em línguas, permitindo que o Espírito Santo intercedesse através deles com gemidos profundos demais para palavras. Ela ensinou-lhes a adorar, mesmo nas horas mais escuras, sabendo que a adoração muda atmosferas e desloca a presença demoníaca. E ela ensinou-lhes sobre ciclos. Ela explicou que o inimigo opera em padrões, em ritmos que se repetem através de gerações. Pobreza, doença, vício, depressão, fracasso. Estes não são aleatórios, eles são ciclos, reforçados por acordos espirituais feitos há muito tempo, às vezes por ancestrais, às vezes pelos próprios indivíduos. Mas a boa notícia, Erika disse, é que ciclos podem ser quebrados. E uma das maneiras mais eficazes de quebrá-los é através da criação de um novo ciclo. Um ciclo de oração, um ciclo de consagração, um ciclo de fidelidade. Quando um crente se compromete a acordar à meia-noite por 70 dias, por exemplo, eles não estão apenas orando, eles estão criando um padrão, eles estão estabelecendo um ritmo no reino espiritual que interfere com o ritmo do inimigo. Eles estão construindo uma fortaleza, tijolo por tijolo, oração por oração, até que o chão em que estão é tão fortificado que a escuridão não pode penetrá-lo. A própria Erika se comprometeu com 70 dias de oração da meia-noite, quando ela primeiro deixou o ocultismo. Ela escolheu 70 porque é um número bíblico, um número de completude, um número associado com perdão e restauração. E durante aqueles 70 dias, ela viu correntes se quebrarem que ela nem sabia que existiam. Relacionamentos foram curados, avanços financeiros ocorreram, portas de oportunidade se abriram. E mais importante, sua alma foi restaurada. Ela diz às pessoas agora que se elas querem ver transformação, elas devem estar dispostas a pagar o preço. E o preço é tempo, o preço é sono, o preço é conforto. Mas a recompensa é vida, vida abundante, vida protegida, vida vitoriosa. Um dos testemunhos mais poderosos que Erika compartilha é sobre uma mulher que veio a ela em desespero. A filha adolescente da mulher tinha estado em coma por 3 semanas após uma doença súbita. Os médicos tinham feito tudo o que podiam, mas a condição da menina continuava a piorar. Todas as noites, por volta das 2 da manhã, os monitores enlouqueciam. A frequência cardíaca da menina caía. Sua respiração se tornava superficial. E a equipe médica corria, lutando para estabilizá-la. A mãe estava exausta, com o coração partido e apavorada. Ela tinha orado todas as orações que conhecia. Ela tinha jejuado. Ela tinha pedido unção, mas nada parecia mudar. Erika ouviu a história da mulher e imediatamente reconheceu o padrão. Ela sabia que algo estava alvejando a menina durante as horas da noite, e não era médico. Era espiritual. Então ela deu à mãe instruções simples, mas poderosas. Vá ao hospital todas as noites. Sente-se ao lado da cama de sua filha. E da meia-noite até as 4 da manhã, ore em línguas. Não pare. Não adormeça. Apenas ore. A mãe obedeceu. A primeira noite foi difícil. Ela estava exausta. E o quarto do hospital parecia opressivo. Mas ela orou. Ela adorou silenciosamente. Suas mãos no corpo imóvel de sua filha. Sua voz mal sendo um sussurro. E exatamente às 2:03 da manhã, algo aconteceu. O quarto, que tinha se sentido frio e pesado, de repente se sentiu quente. A opressão se levantou. E pela primeira vez em semanas, os monitores de sua filha permaneceram estáveis durante toda a noite. A mãe continuou. Noite após noite, ela sentou-se naquele quarto de hospital e orou. E noite após noite, os monitores permaneceram estáveis. Os médicos ficaram perplexos. Eles não podiam explicar a mudança súbita. Mas a mãe sabia. Ela sabia que tinha entrado na brecha.
Ela sabia que suas orações tinham criado uma cobertura, um escudo, uma barreira que o inimigo não podia cruzar. Na 10ª noite, às 3h47 da manhã, a menina abriu os olhos. A mãe chorou. Os médicos chamaram isso de milagre, embora não usassem essa palavra oficialmente. Mas a mãe sabia a verdade. A oração tinha feito o que a medicina não podia. A fidelidade à meia-noite tinha revertido o que a escuridão tinha pretendido. Este é o poder que Érica quer que todo crente entenda. O inimigo não é todo-poderoso. Ele é estratégico. Ele opera em padrões. Ele trabalha durante as horas quando acredita que enfrentará nenhuma resistência. Mas quando um filho de Deus acorda, fica na brecha e ora, tudo muda. A atmosfera muda. A missão é cancelada. A maldição é quebrada. E a vida é restaurada. Érica frequentemente lembra às pessoas que a Bíblia diz em Oséias 4:6: Meu povo perece por falta de conhecimento. O inimigo não vence porque é mais forte. Ele vence porque os crentes não conhecem sua autoridade. Eles não conhecem as armas que carregam. Eles não sabem que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos vive dentro deles. E então eles dormem através das próprias horas quando são mais necessários. Mas não precisa ser assim. Conhecimento traz poder. Entendimento traz vitória. E quando crentes acordam, literal e espiritualmente, eles se tornam uma força que o inferno não pode suportar. A mensagem de Érica não é de medo. Ela não quer que as pessoas tenham medo da noite. Ela quer que elas sejam equipadas. Ela quer que elas entendam que maior é aquele que está neles do que aquele que está no mundo. Ela quer que elas saibam que não são vítimas. Elas são guerreiras. E o campo de batalha não é uma terra distante. É aqui mesmo, no reino invisível, nas horas entre meia-noite e o amanhecer. Ela frequentemente fecha seus ensinamentos com um desafio simples. Experimente. Pelos próximos 10 dias, acorde à meia-noite e ore por 1 hora. Não se preocupe com o que dizer. Apenas ore. Adore. Declare a palavra. E observe o que acontece. Observe como a atmosfera em sua casa muda. Observe como os ataques diminuem. Observe como a clareza retorna. Como a paz se assenta, como portas começam a se abrir. E ela promete isto. Você não vai se arrepender. Você pode estar cansado. Você pode lutar no início, mas o avanço virá. Porque quando você cria um ciclo de oração, você interfere com os ciclos que o inimigo colocou em sua vida. Você interrompe seus planos. Você reivindica sua autoridade. E você lembra às forças das trevas que elas não têm direito legal sobre sua vida, sua família ou seu futuro. Érica Mukiza não é mais a mulher que serviu às trevas. Ela é uma mulher que carrega luz. Ela é uma voz clamando no deserto, advertindo crentes, equipando-os, lembrando-os de que a noite não é território do inimigo, pertence a Deus. E aqueles que estão dispostos a acordar, a ficar de pé, a orar, verão a vitória que o céu já garantiu. O relógio bate 3 da manhã mais uma vez. Mas desta vez, Érica não está sozinha. Através da cidade, através da nação, através do mundo, crentes estão acordando. Eles estão ajoelhando ao lado de suas camas, abrindo suas Bíblias, levantando suas mãos e orando. Eles estão criando ciclos. Eles estão quebrando padrões. Eles estão ficando na brecha. E o inimigo, que uma vez se movia livremente na escuridão, está agora recuando. Porque os filhos de Deus estão acordados. E quando eles oram, tudo muda. Se esta história mexeu algo em seu espírito, não deixe que termine aqui. Configure seu alarme esta noite. Acorde às 3 da manhã e ore. Você não precisa de palavras eloquentes. Você não precisa de um diploma de seminário. Você só precisa de um coração disposto e uma voz fiel. O inimigo opera na escuridão porque acredita que ninguém está observando. Prove que ele está errado. Fique na brecha. Crie um ciclo de oração que quebrará cada corrente que o inimigo colocou em sua vida. Porque quando você ora à meia-noite, você não está apenas falando com Deus. Você está desmantelando os planos do inferno, e isso muda tudo. Se esta mensagem ressoou com você, compartilhe-a com alguém que precisa ouvi-la. Inscreva-se para mais histórias que despertam a alma. E lembre-se, a batalha é real, mas a vitória também é.